Boa noite a todos. Muito bom ter vocês aqui com a gente, participando. Boa noite, Caio, Loquete, João, Fernando, Maísa, Paulo, Tiago, Moisés. Que bom ter vocês aqui com a gente, mais uma vez prestigiando a nossa comunidade, um evento feito com muito carinho para levar conteúdo de qualidade, conhecimento para vocês. Pedir permissão para compartilhar aqui minha tela novamente com vocês. Chegou aí? Chegou, né? E hoje é mais um evento especial da nossa comunidade, a comunidade de produtos de Campinas, com o tema hoje criando uma plataforma de mentorias em produtos digitais, com o case da startup Mentora. Para você que não conhece, né, o Caio Calderari é um parceiro nosso também, produtor de conteúdo aí no YouTube, também dirige uma comunidade aqui em Campinas, estamos privilegiando aí, contando com a presença, somos privilegiados de contar com a presença também de uma das pessoas que fomenta a comunidade aqui em Campinas. Caio Coderari também dirige a comunidade de design aqui em Campinas, dirigiu por muito tempo, né? E ele vai estar comentando um pouquinho com a gente, com vocês, conversando com a gente um pouquinho hoje, contando o case da sua startup, a Mentora, todos os passos que ele passou de validação, desde o seu MVP até lançar o projeto, o seu produto, né, o seu serviço no mercado, né? Importante, pegue seu celular na mão, se você está com o seu computador também, participe com a gente. A gente vai ter algumas dinâmicas, você já pode ir acessando já o slido.com, o site slido.com, Product Camp, acessar com essa chave aqui, ou também escanear o QR Code aqui para participar com a gente. Vai ter um momento aí de a gente se conhecer, de quebrar o gelo aí, de a gente fazer uma dinâmica, tá bom? Quem que faz parte da comunidade de Produtos de Campinas? Você já conhece a gente, eu sou o Lucas Primo, sou Product Owner aqui no IATEC, nós temos o Felipe Neves, que agora recém-mudado aí para a Sync, a Grupo Wave, né? Eu acho que mudou o nome, a Sync comprou o Grupo Wave, né? Ou fizeram uma fusão. Temos o Loquete, que é Product Manager na CIT, e quero dar as boas-vindas aqui, vou pedir para ele se apresentar aqui para a gente aqui, João Paulo Montanheiro, nossa nova aquisição, nosso novo voluntário aqui que está participando com a gente. João, dá um salve aqui para a galera. Isso aí, pessoal. Muito obrigado, Primo, pela recepção. Estou adorando aqui participar com vocês. Esse é o primeiro evento que eu estou participando com vocês aí na curadoria. E para falar um pouquinho de mim, eu trabalho na CIT, junto ali com o Loquete, né? A gente trabalha em projetos distintos, mas na mesma empresa. E eu sou agilista aqui na CIT, né? Também trabalho com produtos, né? Não sou um product manager, mas atuo bastante com produto. E o meu slogan aí é muito na linha do que a gente faz aqui na CIT, né? Eu ajudo na transformação digital e me considero um agente para destravar o potencial de pessoas, de negócios e tecnologias nas companhias. E acho que um pouquinho sobre mim aí a gente vai poder, ao longo dos próximos eventos, contar um pouquinho do que eu faço, como foi que cheguei até aqui também. Legal, João, seja bem-vindo à comunidade. A comunidade é bem participativa. Tenho aprendido todos os dias, todas as vezes que a gente se encontra. E muito bom ter você aqui com a gente. Vamos então participar de uma dinâmica aqui, pessoal. A gente quer conhecer um pouquinho vocês, aonde vocês estão, o que, que vocês fazem, o que, que você atua no seu dia a dia e se você já tem familiaridade com o assunto. Então, pega seu celular na mão aí, se você estiver com o celular acessando, né, o Zoom pelo celular, vai no site slide.com ou escaneia ali o QR Code. Vou até fazer aqui também para participar junto com vocês. Escaneia o QR Code, slide.com. Vocês vão ser direcionados para uma página aqui. Nós vamos fazer algumas perguntinhas para vocês participarem com a gente. Vai ali na aba Pool. E deve estar aparecendo para você. Escreve aí para a gente. De onde você está participando? Que cidade que você está? Você está aqui no estado de São Paulo? Você está no Paraná? Está no Rio de Janeiro? Está no Pará? Já recebeu gente do Pará, Pernambuco, lá de Recife, né? Gente de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul. Conta um pouquinho para a gente onde você está. Legal. Uma galera ali de Curitiba, São Paulo, Campinas. Eu estou aqui em Hortolândia. Legal.
Você que não pegou o celular, não tem problema. Às vezes eu sei que você está na beira do fogão aí, fritando aquele ovo para colocar no pão, não está conseguindo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes está lixando a unha, fazendo a unha naquele momento especial, se cuidando, cuidando do filho, cuidando da criança. Ó, Jaguariúna, temos alguém de Jaguariúna, bem pertinho da gente aqui de Campinas. Que legal, bacana. Vamos lá para o próximo slide aqui, para a próxima perguntinha, para a próxima quebra-gelo aqui que a gente tem. O que você faz hoje? Né? Você é PO, você é PM, onde você atua? Você é analista de sistema, requisitos, negócio, você é agilista, você é desenvolvedor, trabalha com UI, UX, líder, gerente de projeto, você é empreendedor, tivemos muitos empreendedores já participando da nossa comunidade, você é analista ou cientista de dados, você é um executivo, faz parte da alta liderança, você é growth hacker ou é outro, né? Tinha algumas pessoas aí que era outro, sempre participavam com a gente, sempre fiquei curioso de saber o que essas pessoas outro fazem que participam com a gente. Olha aí, a maioria da galera é PO, PM, agilista. O que mais temos? Executivo, alta liderança, que bacana. Olha aí, temos pessoas aí. Você que não respondeu, fica com o celular na mão aí, vamos participar com a gente aí, pra gente se conhecer um pouco mais, se entender. Legal, empreendedor. Olha, pessoal de growth aqui participando com a gente, que bacana. Que você está Fernando, participando mandei aqui o com a link gente. aqui no bate-papo. Fernando, dá uma olhadinha aí. Legal, obrigado, Loquete. Acabei de ver, Loquete, obrigado. Aqui, eu estou no celular, então não deu para escanear. Obrigado, gente. Valeu, Fernando. Participa aí com a gente. Quem Maravilha. mais? Vamos esperar mais um pouco aí. 5 pessoas. Bacana. Empreendedor, agilista, cara, bem divididinho, né? Cada um tem uma função aqui. Que bacana. Vou responder aqui também. A maioria da galera aqui trabalha na área de produto mesmo, com PO, com PM, bacana. E a próxima pergunta que a gente quer conhecer aqui. E aí, você já participou da concepção, criação e lançamento de um produto do zero? Se sim, responde aí para nós. Se não, também comenta aí. A gente quer conhecer um pouquinho mais aí. Acho que vai ser legal para o Caio também, que vai trazer o assunto para nós. Conhecer um pouquinho desse perfil, quem está participando aqui com a gente. Legal, a maioria da galera aí participou. Alguns ainda não. Talvez estão aqui justamente para aprender um pouquinho das etapas, né, antes de lançar um produto. Alguns erros e acertos aí do Calderari que ele vai compartilhar com a gente. A bala da prata que ele trouxe. Brincadeira, quem sabe, né? Vamos ver. Legal. 63% já participou aí de alguma concepção, criação e lançamento de um produto. Bacana, galera. Foi muito bom conhecer você. Continua aqui com a gente. Se você quiser compartilhar com seu time, com seus amigos, também pessoas interessadas no assunto, o link do nosso Zoom está aqui no chat. Se você precisar, o Loquete pode mandar aí também, ok? Continua com o slide aberto, tá? Porque nós vamos agora participar durante... quem já fez uma pergunta. Lucas, você é o João são primos? É meu irmão, tá? Então, você aí que está com o celular aberto durante a palestra, ou já tem uma pergunta na manga aí, quiser já soltar aqui pra gente, no final a gente vai ter um espaço aí de bate-papo, que você vai poder abrir seu microfone, fazer essa pergunta aqui que você elaborou para o Caio, tá respondendo com a gente aí com algumas dicas aí. Beleza? O próximo momento agora é com você, Calderari. Seja muito bem-vindo à nossa comunidade mais uma vez. Obrigado pelo desafio de estar aqui com a gente participando. Eu sei que a sua vida de empreendedor, agilista, desenvolvedor, empresário, executivo de alta liderança na sua startup não deve ser fácil. Trabalha aí dia e noite, né? E ainda produz muito conteúdo de qualidade no YouTube. Aliás, quem não segue o Calderari aqui, vou deixar o jabá, ele tem diversos conteúdos ali em alguns canais do YouTube que ele produz. Inclusive, ele tinha um canal que produzia sempre conteúdo em inglês, achava super bacana, em inglês para a área de gestão de produtos. Muito bacana. Acho que ele vai conversar um pouquinho mais com você. Seja bem-vindo, o momento é contigo. Show de bola. Valeu, Lucas. Obrigado aí pela introdução aí. O homem de uma... a banda de um homem só, né, que fala, né? One Man Band. Toca tudo ao mesmo tempo, toca o pandeiro, o prato, todos os instrumentos ao mesmo tempo. Legal. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um segundinho. E você me avisa se estiver vendo tudo certo para a gente começar.
Chegou. Chegou, beleza. Show de bola. Bom, primeiro agradecer a todo mundo que está participando aí. Acho que muito legal ter vocês aqui participando e querendo conhecer um pouco mais sobre o conteúdo que eu vou apresentar, sobre a mentora. É muito legal ver, né, o pessoal interessado nesse tipo de conteúdo. Espero que realmente possa agregar conteúdo para você e mostrando um pouco desse processo de criação, possa te trazer alguns insights interessantes aí também para você que talvez está na mesma situação, lançando um produto ou pensando em empreender de alguma forma. E isso pode te trazer algumas ideias, né? Essa jornada que eu já estou percorrendo aí há um ano. Então, vamos lá, vamos começar. Vai ser o case, então, como anunciado, né, da startup, da Mentora. Eu vou explicar exatamente para quem não conhece o que é a Mentora, vocês vão entender bem. E, inclusive, ô primo, sobre a bala de prata que você falou aí, se você souber, você me conta também, que eu também estou procurando. Porque acho que não existe esse negócio de bala de prata, né? Mas, beleza. Deixa eu passar aqui. Beleza. Bom, antes de tudo, sejam todos bem-vindos, então, vamos começar. Deixa eu me apresentar rapidinho. O primo falou um pouquinho, eu não vou me estender muito na minha apresentação, vou ser bem breve, bem objetivo. Meu nome é Caio Calderari, sou fundador da Mentora. Eu sou Product Designer, UX, UI, trabalho com a parte de design já há uns bons anos aí, trabalhando com desenvolvimento especificamente de produtos digitais, estão sempre atuando em projetos com o objetivo de colocar algum produto no ar, criar um produto do zero, tudo, né, que eu fiz em relação ao design foi sempre na parte do digital. Durante todos esses anos, e crio também produtos, conteúdos na internet, né? Pelo YouTube, tenho 3 canais no YouTube e também escrevo artigos no Medium. Então, hoje eu tenho o canal Yes No Code, que é um canal voltado para no code, e o UI Design, que é um canal onde eu falo sobre design, e o Product Journey, que eu falo sobre a área de Product Management, tá? Depois eu vou comentar um pouco mais sobre os canais no final. Então, basicamente isso, só para resumir, não precisa falar muito. Quem quiser conhecer mais meu trabalho ou falar comigo, fica à vontade para entrar em contato nas redes sociais e a gente bate um papo lá. Conteúdo da apresentação, vamos lá. Vão ser 4 tópicos aqui. Primeiro, eu vou apresentar a Mentora, o que é a Mentora, para deixar todo mundo na mesma página, entendendo sobre o que é o projeto, e aí sim poder falar sobre os detalhes dele, né? Como foi o processo de criação da Mentora, e aí vários insights interessantes durante esse processo de criação até o que a gente chegou hoje. Informações atuais, né? Então, o que rolou, as coisas que aconteceram, alguns números também interessantes, e no final vou abrir para vocês fazerem perguntas, tirarem dúvidas, inclusive já vou mandando aí as perguntas lá no slide também, no final a gente bate esse papo. Bom, vamos lá então, né? Sobre a Mentora. O que é a Mentora, para quem nunca ouviu falar? A Mentora é uma plataforma de mentorias online. E essa é uma plataforma voltada especificamente para profissionais das áreas de produtos digitais. Então, UX, UI designers, agilistas, Scrum Masters, back-end, front-end, PMs, PO, designers, todos os profissionais envolvidos nas áreas de produtos, né? Então, a gente tem esse objetivo de trazer mentorias para pessoas de produtos com profissionais que atuam nessas áreas de produto, para pessoas que também ou já estão na área de produto ou estão entrando e migrando de uma área para outra ou começando do zero. Então, para essas pessoas poderem buscar mentorias nessas áreas. E para quem, né? Eu falei um pouquinho, mas nós temos 2 públicos específicos aqui da plataforma, né? Os mentores e os alunos, né? Ou os mentorados, depende de como a gente quer chamar. Os mentores são profissionais de produto, né? São os profissionais que atuam nessas áreas que eu falei e que querem ajudar outras pessoas, querem mentorar outras pessoas, seja no nível até iniciante ou no nível avançado. Eu acredito que todo mundo tem potencial de mentorar e de ensinar alguém, até porque o processo de mentoria é uma via de mão dupla, né? Então, do mesmo jeito que você está ensinando alguém, você também está aprendendo, e isso que é muito bacana sobre a parte de mentoria. E os alunos que são profissionais, sejam das áreas de produto já ou não, que estão precisando de auxílio na carreira, às vezes um auxílio para mudar de carreira, um auxílio para fazer uma pequena transição, ou melhorar em algum ponto específico, ou para a carreira como um todo.
E a gente sabe que na área de produto, né, a gente tem diversos desafios diariamente e a gente tem sempre que estar evoluindo. Então, é natural que nessa área, né, nessas áreas de produto, a gente sempre precise de auxílio em alguns momentos específicos. Então, mesmo que você tenha bastante experiência, acredito que uma mentoria fará sentido em algum ponto da sua carreira. E, mais ainda, essa mentoria pode ser o que vai alavancar a sua carreira e vai fazer você sair daquele ponto de estagnação ou remover uma dúvida com alguém que está no mercado que te entende, né? Diferente de você conversar, às vezes, com uma pessoa de uma outra área que não vai entender exatamente do seu contexto. Então, esse é o objetivo da mentora, né? Para quem? Para mentores e para alunos, profissionais das áreas de produto ou não. O nosso propósito ele é muito claro. Por que a gente criou uma plataforma? Para conectar mentores e alunos, para proporcionar uma troca de conhecimento e experiência, promovendo a evolução de carreira em duplo sentido, como eu comentei, porque é um aprendizado de via dupla, né? Ao mesmo momento que você está mentorando alguém, com certeza você também está desenvolvendo algumas habilidades em você, validando alguns conhecimentos que você já tem, reforçando esses conhecimentos e também aprendendo coisas novas com essa pessoa que vai te trazer algumas ideias também diferentes e é muito enriquecedor para ambas as partes. Só que aí, para a gente fazer isso, né, qual que é o problema, né, que a gente se baseou? Acho que toda ideia que a gente quer implementar, ou todo produto ou solução que a gente pensa em criar, tem que resolver um problema, né? E por que a mentora existe? Qual é o problema que a gente conseguiu identificar que trouxe a possibilidade de a gente fazer a mentora para resolver esse problema, né? Então, se a gente olhar sobre a ótica dos alunos, como que eu, aluno ou profissional da área de produto, iniciando ou não, ou que já está na área e tem uma dificuldade, eu posso encontrar mentores para auxiliar na evolução da minha carreira na área de produtos digitais, na área de produto que eu estou inserido, né, no meu contexto. Então, hoje, se eu sinto que fazer uma mentoria pode me ajudar e pode ajudar na minha carreira profissional, como que eu encontro esse mentor? Né? A quem eu recorro? Né? Quais são as opções, os caminhos que eu tenho para encontrar uma pessoa para me ajudar nesse sentido? E do outro lado também, sobre os mentores, poxa, eu tenho uma experiência legal, eu já estou na área de produtos há um bom tempo, mas como que eu posso ajudar outras pessoas? Eu posso exercitar esse meu conhecimento, impactar mais pessoas? Como que eu posso mentorar pessoas de uma maneira fácil e descomplicada? Porque se não for muito fácil, se for complicado, talvez eu não tenha a possibilidade de fazer isso, mas eu tenho vontade. Então, talvez, se fosse mais fácil, eu faria, né? Então, e se eu quiser fazer, se eu quiser começar a mentorar pessoas, como eu posso fazer isso hoje? Então, a gente vê, existem algumas possibilidades, mas a gente vê que tem alguns problemas em relação a essas possibilidades e a gente pode ampliar e melhorar e resolver isso de uma forma melhor. Então, foi baseado nessa ótica de problema. Então, aqui a gente até começou no começo, né, da ideia da mentora, da identificação do problema, a gente levantou algumas hipóteses e alguns pontos de questionamento que foram super importantes para a gente tomar algumas decisões. Então, se a gente olha sobre alunos, a gente começava a pensar, como que eu posso encontrar um mentor? Como que eu posso saber se alguém quer ser meu mentor ou me ajudar em algum ponto da minha carreira? Eu simplesmente saio procurando pessoas aleatórias e perguntando, oi, você quer ser meu mentor? Eu tenho vergonha de falar com pessoas estranhas, né? E pedir ajuda aleatoriamente. Isso pode ser uma realidade para muitas pessoas. Inclusive, um ponto que eu acho que eu brinco, né? Eu falo com bastante gente sobre isso, é que, assim, uma das coisas que eu fazia como profissional, e eu ainda faço até hoje, recomendo fazer, é assim, eu entro no LinkedIn, eu encontro pessoas aleatórias e eu falo, oi, tudo bem? Meu nome é Caio, eu quero marcar um papo com você, você topa? Não é todo mundo que vai aceitar, mas algumas pessoas aceitam. E disso surgem assuntos bem legais, surgem evoluções, assim, de conhecer novas pessoas, networking, de falar sobre assuntos, tirar dúvidas com pessoas mais experientes que você. E é muito rico. Só que eu sei que nem todo mundo tem esse perfil.
E aí? Então, se eu não tenho esse perfil, eu não vou conseguir resolver o meu problema, né? Então, é também pensando um pouco nessa ótica de talvez você ter vergonha ou ter esse problema de entrar em contato com um estranho e pedir ajuda de forma aleatória, né? E como saber qual área esse profissional tem mais experiência e poder me ajudar? Tudo bem, eu encontro alguém ali, mas será que essa pessoa sabe exatamente aquilo que eu estou procurando conhecimento sobre? Então, qual é a chance de eu conseguir acertar esse profissional que eu vou entrar em contato, né? Quantas vezes, com quantas pessoas eu vou ter que falar para conseguir realmente sanar uma dúvida, uma questão que eu tenho específica da minha área, né? E como encontrar pessoas que têm experiências reais de mercado, né? Porque não adianta ser qualquer pessoa. Apesar de que eu acredito que todo mundo tem algo a compartilhar, alguns pontos específicos requerem experiência prévia, né? Então, como eu consigo garantir uma experiência ou encontrar pessoas que têm pelo menos algum indício de que ela tem conhecimento naquilo que eu estou procurando de fato? Então, esses são alguns dos questionamentos e alguns dos problemas que a gente identificou sobre a ótica dos alunos. E dos mentores, se a gente olhar, também tem algumas premissas, algumas hipóteses, né? Então, tudo bem, eu sou um mentor qualificado, eu trabalho no mercado há muitos anos, tenho conhecimento para agregar para as pessoas, mas como que eu encontro pessoas que precisam de mentorias? Como que eu posso reafirmar os meus conhecimentos ensinando alguém? Porque também é super legal, né? Quando você ensina alguém, você fala, nossa, tive a percepção de quanto que eu pude agregar para essa pessoa. Nossa, eu mesmo já tinha esquecido de tanto tempo atuando no mercado que, poxa, eu conheço alguma coisa, eu tenho valor naquilo que eu sei. Mas eu não tenho muito tempo. Eu quero ajudar, mas como que eu posso fazer isso sem tomar muito do meu tempo, sabe? Pelo menos assim, tomar o tempo só necessário para fazer a mentoria já seria suficiente, porque se você tiver que cuidar de toda a gestão, divulgação, encontrar as pessoas, fazer fit de perfil e tudo mais, isso se torna um processo mais burocrático, você poderia estar fazendo outras mentorias em vez de, né, fazer tudo isso de forma manual. Então, como fazer também a gestão da minha agenda e realizar mentorias nas horas que eu realmente posso fazer isso, né? Então, é um problema também fazer essa gestão do tempo. Muitas vezes, alguns mentores, por ter um perfil mais sênior, vão ser mais escassos de tempo, né? Então, é também um desafio. Então, como a gente pode otimizar isso? Como que eu posso divulgar o que eu estou realizando mentorias e atrair as pessoas, né? E as pessoas talvez certas, ou as pessoas que vão se interessar pelo conteúdo que eu estou oferecendo. Como que eu posso compartilhar meus conhecimentos e ajudar outros profissionais? Então, poxa, eu tenho vontade e quero ajudar as outras pessoas, mas como que eu posso fazer isso através de uma mentoria, né? Então, esses são alguns dos questionamentos. Logicamente, a gente segue todo o processo de construção do produto fazendo novas hipóteses e questionando outros pontos e descobrindo, invalidando e entendendo, reinterpretando algumas dessas hipóteses que a gente começou. Mas é o processo natural. A gente parte de um problema, de uma necessidade que a gente começa a visualizar e depois a gente vai entrando mais a fundo nisso, tá? E aí, baseado no que a gente olhou para o mercado, a gente entendeu um pouco do problema, a gente pensou numa possível solução. Então, pode ser que essa solução não seja a melhor solução, pode ser que essa solução precise mudar, precise ser pivotada, iterada, mas a gente começa com uma base que a gente acredita que pode ter sucesso. Acho que assim, fazendo aí também um paralelo de como pensar na hora de construir um produto. Então, no nosso caso, a gente falou, poxa, uma plataforma de mentorias online para profissionais das áreas de produto poderia ser um ponto de partida interessante para a gente resolver esse problema. Então, através da plataforma, a gente consegue unir essas duas pontas e resolver vários desses problemas que a gente colocou. Então, quando a gente coloca um ambiente onde as pessoas que estão mentorando já se colocam como mentores e pessoas procurando mentorias já sabem, já tem um pré-acordo ali de que vai acontecer uma mentoria entre essas duas partes, a gente já remove vários daqueles problemas do caso da pessoa que não tem certeza sobre o mentor ou do mentor que não consegue encontrar alguém, que não precisa ter trabalho para fazer isso.
da pessoa que tem vergonha, às vezes, de se expor. Então, a gente trata vários problemas com essa unificação por meio da plataforma, resolvendo essas pontas, né? E aí, para quem não conhece, pode acessar, o site é mentora.webflow.com. Eu já vou contar um pouco mais na parte do processo. A gente nem tem um domínio ainda para mostrar que realmente não é necessário muito investimento, ou no nosso caso, tudo bem, poderia ter comprado um domínio, provavelmente farei isso, mas eu quis até colocar como um desafio, sabe? Vou levantar um produto e eu não quero nem colocar um domínio. Será que é possível? Isso vai fazer sentido um pouco nos próximos slides que eu vou mostrar para vocês como tudo realmente começou, e eu acho que uma das lições aqui desse case é a forma como começou, e eu acho que pode dar insights para quem está querendo começar também, e às vezes já começa a ter algumas travas, algumas barreiras, antes mesmo de começar a testar e validar o seu produto. Então, para quem não conhece, o site é esse, no final divulgo novamente para vocês acessarem. Aqui é mais um screenshot para vocês verem, tem uma página inicial com algumas informações sobre o que é o produto, e depois aqui uma outra página onde tem o catálogo mesmo dos mentores, as categorias que você pode buscar das áreas de produto e as pessoas que estão dentro dessas categorias. É muito, muito, muito simples a solução. Bom, então, seguindo aqui nosso cronograma, apresentada a mentora, explicado também vários dos questionamentos de como surgiu. Agora eu vou contar como foi o processo. Então, só para vocês entenderem, quando que começou a mentora, né? Então, eu acho que sempre, na maior parte dos casos, assim, todo empreendedor tem aquela ideia guardada na gaveta por um bom tempo até tomar uma atitude e fazer alguma coisa em relação àquilo. Comigo não foi diferente. A ideia da mentora já estava na minha cabeça e guardada desde 2018, 2019. Já tinha conversado com algumas pessoas sobre a ideia, mas não cheguei a tomar atitude e não coloquei em prática. Então, a minha dica é, se você tem uma ideia, já saia conversando com as pessoas, já saia entendendo. Se fizer sentido, coloque em prática o quanto antes, tá? Porque provavelmente se eu tivesse começado mais cedo ainda, hoje talvez estaria em outro patamar. Ou talvez até poderia já ter descoberto que não valia a pena fazer a ideia e já teria partido para outra, o que também é algo que pode acontecer, e a gente não tem que se apegar à ideia. A ideia é realmente validar e ver se aquilo faz sentido e mudar muito rápido. E aí eu comecei as atividades em janeiro de 2020, né? Sem a ideia de que aconteceria o que aconteceu. A gente começou, então, bem simples, em janeiro de 2020, e o primeiro MVP ele foi para o ar em fevereiro de 2020, porque a gente teve algumas páginas antes de capturação de lead, de interesse V0, assim, para a gente entender realmente se tinha demanda. Então, aquele típico cenário, fundando a startup sozinho, fazendo papel de founder, designer, PM, marketing, desenvolvimento e etc. Então, eu fiz tudo do zero, sozinho, passando todos esses papéis aí em cada um dos momentos necessários para que a gente conseguisse chegar na construção do produto. Sem investimentos, então você já pode ver, nem o domínio a gente não tem, então investimento custo zero, bootstrapping mesmo, lean, o mínimo necessário. Vou mostrar para vocês um pouco dos custos, das coisas que eu acabei investindo por ter necessidade real e algumas coisas que eu não investi, e para você ver como é possível. Então, realmente tentando construir do zero mesmo, da maneira mais barata possível, tá? Eu acho que isso adiciona uma camada de desafio a mais, mas também é interessante para você validar vários conceitos e tirar várias premissas. Às vezes o caminhão de dinheiro faz diferença, mas dependendo do produto, se o negócio estiver indo para o lugar errado, não resolve muito. Então, como todo produto, existiam muitas dúvidas e hipóteses. Eu mostrei para vocês no começo, a gente tinha, eu falo a gente, sou só eu, mania de falar, mas eu tinha várias dúvidas, né? Nossa, será que os mentores vão querer fazer mentoria? Será que os caras que estão em empresas muito legais, assim, têm bastante conhecimento, têm tempo para fazer mentoria? Será que as pessoas
estão procurando por mentorias, né? Faz sentido isso? Ou é só uma coisa que talvez eu gosto de fazer? Tinha várias hipóteses, né? E eu falei, pô, o melhor jeito de descobrir é fazendo alguma coisa e testar, né? Então, vamos lá, vamos fazer. Então, como validar a ideia? Então, MVP, né? Mínimo produto viável. A gente está cansado de ouvir falar de MVP. Então, vamos lá, V0. O que eu posso fazer da forma mais simples e mais barata possível para começar a parar de ter 10 mil dúvidas e ter 1000 só, ou ter menos dúvidas, né? Que acho que sempre vai ter bastante hipótese, bastante questão, mas a gente tem que começar a tirar alguma coisa do nosso backlog ali de hipóteses. Então, primeiro passo, landing page. Acho que é clássico, né, de MVP, com o Webflow, né, que é uma ferramenta no-code de criação de sites visuais, de forma visual, sem precisar programar, sem precisar codar. Gratuito, o plano grátis mesmo, domínio gratuito, como vocês viram, para fazer a landing page V0. Formulário com questionário no Typeform, também no plano gratuito, para a gente fazer uma pesquisa ali com os usuários, entender algumas dessas perguntas que eu tinha. E posts nas redes sociais. Eu preciso que as pessoas entrem na minha página sem gastar, então fui para minhas redes sociais, LinkedIn, Instagram, também grátis, para fazer com que as pessoas, interessou pelo anúncio ali, pelo post, vai para a landing page, preenche o formulário do Typeform. E até uma prova de conceito de validação, porque se a pessoa sai da rede social, entra no site, preenche um formulário, que é chato pra caramba, a gente sabe, tem alguma coisa ali, sabe? Porque a pessoa já perdeu o tempo dela ali se interessando, preenchendo e te dando algumas informações, uma coisa que nem existe. Então, essa é uma mega de uma validação, né? Um termômetro muito interessante. Então, eu queria ali, naquele momento, entender, existe demanda, existe interesse? Eu quero coletar alguns e-mails também de alguns usuários, para que quando eu lançar ou quando eu chegar numa próxima etapa, eu possa contactar essas pessoas e validar com elas novamente o próximo estágio do meu projeto, do meu produto. E responder algumas das perguntas em aberto, né? Então, aqui eu acho que eu mostro para vocês um pouco do formulário. Aqui está no lado esquerdo, não sei se está invertido para vocês, mas aqui está o editor do Webflow, onde eu construí a primeira landing page, e aqui o Typeform, tranquilão aqui, questionário. Então, eu perguntava, qual área que, tipo assim, você quer mentorar ou você está procurando alguém, você pagaria, qual que é o seu nome, o seu e-mail, qual área que você quer atuar. Então, eu fazia um questionário tanto para quem queria mentorias como para quem queria mentorar. E aí era legal porque eu conseguia saber, poxa, um cara que falou que quer mentoria de UX UI, o outro falou que quer ser mentor de UX UI. Quais áreas, né, e as categorias que a gente teria no site depois estão mais aquecidas aqui, que tem mais gente interessada em dar mentoria e receber mentoria? Porque também a gente teria esse desafio de unir as duas pontas, né? Então, foi bem interessante porque a gente começou a ver alguns padrões, algumas respostas ali que se encaixavam, e isso começou a dar uma luz ali, tipo, existe demanda, o que as pessoas estão querendo, tem mentores para mentorar, que tipo de mentor é esse, que horários. Então, assim, a gente começou a tangibilizar algumas dessas questões e ter algumas respostas de uma maneira muito rápida, muito simples e sem gastar nada. Outra característica, assim, que eu quero que você leve daqui é o conceito de, cara, faz do jeito que você conseguir. Eu sou designer, tá bonitinho, mas, cara, esse não é o melhor logo que eu faria. É um logo de, tipo, sei lá, 15 minutos que eu gastei para fazer esse logo. Talvez as artes demoraram um pouco mais de tempo, mas tudo assim, o que eu posso fazer de um jeito simples, rápido, barato, sabe? Porque eu quero validar, isso aqui provavelmente eu jogue fora e nunca mais use, não vou perder muito tempo nisso. Eu poderia fazer um e-mail maravilhoso. Não, eu fiz um e-mail no Google, no Google lá, salvei como rascunho. Quando alguém se cadastrava, eu mandava um e-mail assim para a pessoa, sabe? Com as informações todas cruas ali, explicando como que ia funcionar. Então, eu fiz um template
que era um draft no meu Gmail, que eu reutilizava para mandar para as pessoas. Por quê? Para agilizar o processo, né? O que é necessário nessa etapa de validação? Vou fazer só o que é necessário. Os posts foram necessários para trazer as pessoas e tudo mais. Então, assim, tenha em mente bem lean mesmo, bem simples. Não se apegue muito que tem que ficar sempre perfeito, porque isso que vai atrasar o teu processo. Então, design simples e objetivo, marca simples, identidade visual mínima, foco em entender o problema e começar a rodar. A melhor forma de validar é colocar rápido na frente dos seus potenciais usuários e uma frase para você pensar, e melhor feito do que perfeito, né? Faça primeiro, aprenda e depois melhore. Existe até, por exemplo, eu poderia ter gasto muito tempo fazendo entrevistas de usuário, tentando conversar mais com meus usuários. Sim, eu acho que é super válido. Só que existe também um caminho de, tipo assim, em vez de você perguntar para o seu usuário o que ele quer, coloca alguma coisa na frente dele. Porque aí é a resposta real da validação que ele vai ter ali naquele momento. Está funcionando? Está funcionando. Não estou perguntando hipoteticamente se a pessoa gostaria de ter uma plataforma de mentorias para fazer mentorias. Eu estou colocando uma plataforma de mentorias, né, entre aspas, na frente da pessoa como solução. E aí a resposta é assim, funciona, não funciona, né? Então, assim, se você pode fazer de uma forma rápida, barata, testa de vez, sabe? Vai lá, faz e já vê com o negócio real. Eu acho que traz um valor bem interessante. Então, tenha isso em mente, que eu acho que ajuda bastante. E aí, a ideia era construir tudo isso para coletar dados, né? Então, ficamos coletando dados por cerca de 1 a 2 meses. As pessoas começaram a engajar com os posts, teve reação espontânea, o que já dava alguns indicadores. O formulário começou a ser respondido. Tivemos algumas surpresas positivas nas respostas. Então, a gente estava vendo que a ideia estava começando a tomar forma, porque eu até me surpreendi com as respostas, né? Então, a gente tinha alguns dados ali que falavam, poxa, melhor do que eu esperava isso daqui, olha que bacana, tem essas características aqui, bacana pra caramba. E aí a gente começou, né, eu comecei a ter mais entendimento sobre o problema e as necessidades. E aí, pandemia. Bem no meio ali, né, começou a pandemia, e agora? Né, começou a rodar o produto, respira. Bom, não tem o que fazer, mudança de cenário. Naquele momento ali, provavelmente quem tinha roadmap perdeu o seu roadmap anual, porque teve que fazer adaptações ali do curso para o resto do ano. Ninguém sabia o que ia acontecer. Então, bom, avaliar, né, pontos positivos e pontos negativos. Sempre vai ter ponto positivo e ponto negativo, apesar de tudo que estava acontecendo. Então, na verdade, eu acabei vendo como uma oportunidade. Então, os formulários estavam indo bem, coletando os dados, a próxima versão de MVP já estava sendo construída, e com a pandemia, mais pessoas em home office e mais tempo livre. Então, talvez aquele mentor que não ia ter tanto tempo numa rotina tradicional, estando em casa, no home office, cara, por que não, né? Fazer uma mentoria, eu tenho um tempo livre aqui. E aí acabaram que alguns pontos, né, apesar de não vou ser, né, hipócrita dizer que estava sendo uma situação difícil, a galera sendo mandada embora, né, várias coisas acontecendo assim, mas tirando essa parte, né, que realmente aconteceu, pensando estritamente aqui no negócio, era uma oportunidade pelo fato das pessoas estarem mais disponíveis e também precisando de conversar com alguém, de trocar ideias, sabe, nesse momento, se apoiar. Então, era de fato uma oportunidade. Então, alguns pontos favoreceram a ideia, tanto que começaram a surgir outros players muito parecidos no mesmo momento. Então, acho que houve uma sinergia de pensamento aí em relação a alguma solução desse tipo. E aí, rolou o seguinte, né? Rolou um pivô aí, né? A gente pivotou um pouco, porque a ideia inicial era monetizar diretamente. No formulário, a gente perguntava quanto você pagaria para uma mentoria, quanto você gostaria de receber para uma mentoria. A gente estava tentando entender, quantas pessoas pagam, quantas pessoas querem receber, será que dá match, será que a expectativa de cobrança é maior?
do que a expectativa de pagamento. E a gente estava vendo alguns resultados positivos em relação a isso. E a gente estava indo para um caminho de ter mentorias pagas. Assim, não tem como o produto se sustentar sem monetizar, né? Mas eu tomei uma decisão. Devido à pandemia, né, eu decidi abrir o modelo de mentorias gratuito como uma estratégia para acelerar o processo de validação, porque a gente teria um volume muito maior, né, gratuitamente, para a gente entender mais pontos. E também para ajudar as pessoas que estavam sendo impactadas. Pô, tem alguém que pode me dar uma força, pode me auxiliar, pode bater um papo comigo, dar uma mentoria. Cara, faz total sentido nesse momento se ajudar, né? Principalmente ali no comecinho da pandemia mesmo, né? Então, eu falei, pô, eu acho que é uma parada legal de fazer e fiz, né? E deu muito certo. A gente está gratuito até hoje, tá? Então, eu dei uma mudada, falei, não vou focar em monetização agora, vamos seguir desse jeito aqui e vamos ver o que acontece. Beleza, MVP 1, né? A gente foi para a próxima etapa no modelo concierge. O modelo concierge é aquele modelo que você faz tudo por trás dos panos de forma manual. Pode procurar aí no Google, quem não conhece, existe essa técnica de concierge. Também parecido um pouco com o Mágico de Oz, mas mais concierge nesse caso. Que é você estar ali por trás dos panos, fazendo tudo que o produto deveria fazer de forma automatizada, mas você ainda tem o fator humano ali para fazer as coisas acontecerem. Muitas startups começaram dessa forma. E eu recomendo também usar essa estratégia, porque desenvolver tudo que a gente fazia de forma manual, ou até faz até hoje, custaria muito caro, demoraria muito tempo. Então, como a gente quer validar, a gente faz de forma manual até não conseguir escalar mais. Então, a gente já tinha landing page com Webflow grátis, a gente fez algumas melhorias. Começamos a fazer o cadastro de mentores reais aí para participar. Antes era só um formulário de captação de interesse, a gente já começou a cadastrar os mentores com o Google Forms, que é gratuito. Listagem de mentores no Webflow, também gratuito no começo, depois a gente precisou pagar pela quantidade de mentores que a gente tinha cadastrado no nosso banco de dados, o plano gratuito não aguentava mais, e a gente teve que fazer o upgrade para conseguir cadastrar mais mentores. Integração e uso do Calendly, também gratuito. Calendly foi uma das ideias mais interessantes que viabilizou com que o projeto acontecesse. MailChimp para e-mails. Então, daí, depois de um tempo, começou a ficar muito trabalhoso fazer os e-mails toda vez no Google, no Gmail, né? De forma manual. Aí eu dei uma automatizadinha e criei alguns templates no MailChimp. Mas também usando o plano gratuito, e post nas redes sociais, LinkedIn, Instagram também continuou rolando de forma gratuita e contando bastante com mídia espontânea, com a divulgação das próprias pessoas, que tem dado muito certo até hoje, tá? Então, estratégias, quem tem a galera de growth aí também, acho que vai se identificar bastante também com a ideia que, na verdade, acaba sendo um case de produto e de growth também um pouco, por causa da forma que a gente consegue fazer a coisa aumentar, né, de formas não tradicionais, assim, sem investimentos, e mais por fazer algumas coisas dos próprios usuários, trazerem mais usuários e tudo mais. Poderia ter mais coisa, com certeza. Aí, depois que a gente começou a pegar feedbacks via Typeform e Webflow Forms, aí também grátis e o Webflow pago, então, a gente abriu uma opção das pessoas começarem a enviar feedbacks para a gente, que acho que também é um ponto super importante para você melhorar o produto. Então, abrir esses canais para seus usuários mandem informações para você melhorar e saber exatamente o que priorizar. Google Analytics grátis e o Webflow pago, porque daí também para começar a colocar código no Webflow, você precisa pagar também. Então, teve várias travinhas assim dos planos gratuitos que acabam não dando suporte mais para aquilo que você precisa, você tem que pagar em algum momento. Mas eu só gastei realmente naquilo que foi essencial. Sem domínio próprio, como eu comentei, cadastros todos feitos de forma manual, planilha, e-mail direto no Gmail. Então, por exemplo, cadastro era um Google Forms, a pessoa preenchia, eu olhava quem se cadastrou, ia lá no Webflow, cadastrava a pessoa de forma manual, mandava um e-mail para ela falando que
a conta dela tinha sido ativada. E depois eu automatizei isso com o MailChimp para ficar um pouco mais fácil, mas no começo eram os drafts lá no Gmail mesmo e mandava. E a página no LinkedIn que eu também acabei criando para dar uma divulgada um pouco melhor. Mas aí a gente já tinha um fluxo completo, né? E a entrega da proposta de valor. Eu acho que também não adianta simplificar, fazer as coisas de uma forma tosca, diria, mas de uma forma totalmente enxuta, se você não estiver entregando nenhum valor para o teu usuário. Então, aí que está o grande pulo do gato. A gente consegue fazer de uma forma muito simples, mas a gente entrega o valor, que é o quê? A pessoa consegue agendar a mentoria, consegue realizar a mentoria. É aí que está o valor. Enquanto não acontecer esse fato, não importa muito todo o resto, né? E o contrário também acontece. Quando a proposta de valor é atingida, talvez o todo o resto não faça tanta diferença se é possível atingir a proposta de valor. Então, existe uma balança aí também, mas de nada adiantaria tudo automatizado, toda a plataforma, se eu não estivesse entregando a proposta de valor. Então, é muito esse pensamento, né? O mínimo necessário, mas com a entrega da proposta de valor. Aqui tem algumas screenshots. Aqui não está mostrando, logicamente, por questão de privacidade, dados dos mentores, mas era uma planilha onde chegavam para mim os cadastros. Aqui o Google Analytics que eu instalei, isso lá no começo. Mas para vocês verem como eu fazia algumas mensurações de métricas, acompanhava alguma coisa nesse sentido, eu acho que é super importante, quanto mais você puder medir e traquear no começo do produto, para você entender como as coisas estão funcionando. Mas também não precisa ficar maluco e medindo tudo também, porque isso vai consumir o seu tempo e talvez não seja tão interessante medir algumas coisas. Aí aqui é a listagem de mentores, isso numa versão lá bem inicial, está diferente do que está hoje. O Google Forms, que é o cadastro de mentor que a gente fez, muito simples, qualquer pessoa pode fazer isso no Google Forms. Então, mostrando realmente que não tem muitas barreiras para você fazer e começar. E a estratégia de growth que eu comentei, né? Então, a estratégia principal é, poxa, eu não tenho capital para investir, então como que eu faço para essa coisa girar sozinha, né? Então, a divulgação orgânica nas redes sociais, boca a boca de indicação. Então, uma vez que entra um mentor novo, esse mentor divulga e provavelmente na rede que ele divulga, traz mais alguns mentores, traz os mentorados, e esse que é o grande lance, né? Todo mundo ali na plataforma está gerando mais exposição para a própria plataforma e para si mesmo e para as outras pessoas, então a gente consegue fazer com que a gente tenha o network effect, né, que é o efeito de rede. Então, que é muito legal. Então, a gente consegue que quanto mais mentores a gente tenha, mais mentorados a gente tenha, e mais mentores a gente tenha, e mais mentorados a gente tenha, e isso fique ciclicamente acontecendo e fazendo com que o crescimento da plataforma aconteça, tá? De forma orgânica. E aqui tem um post, por exemplo, de um dos mentores, que quando ele é aprovado, nesse momento ele acaba postando, né, sobre a mentoria, por fazer parte da plataforma, por querer divulgar também. A gente colocou a opção da pessoa também se colocar como voluntariado no LinkedIn. Então, é uma forma também da gente retribuir a participação desse mentor, trazendo uma exposição legal para ele, gerando uma imagem ali para que ele possa divulgar nas suas redes sociais, fazendo parte realmente dessa plataforma. E aí, no começo, era tudo manual, então, para cada mentor, eu tinha que ir lá, pegar foto do mentor, fazer toda a imagenzinha, aí o pessoal me pedia, eu mandava por e-mail, às vezes demorava para mandar um pouco, estava ocupado, não conseguia fazer na hora, mas foi fazendo imagem para cada um dos mentores que entravam na plataforma no começo, foi tudo manual. E aí, template no Gmail, mostrando um pouco também de como que isso repercutia nas redes sociais, então tinha bastante engajamento, pessoas comentando, curtindo, compartilhando, então isso ajudou bastante, foi bem bacana, tá sendo bem bacana ainda até hoje, a gente tem bastante divulgação orgânica. E aí alguns resultados, né? Então, cadastro de divulgação orgânica toda semana, base de mentores aumentando mês a mês, mentores ficando com agendas cheias, então o pessoal mandava mensagem para mim e falava, caraca, Caio, eu não imaginava que eu ia entrar lá na plataforma e que ia lotar a minha agenda. O negócio funciona mesmo. Nossa, que loucura. Tô curtindo pra caramba fazer mentoria. Eu recebi vários feedbacks muito legais.
E esses feedbacks são muito bacanas porque eles dão um gás, assim, você fala, puxa, cara, que legal, tá dando certo, tô recebendo feedback, a galera tá gostando. Então, é muito energizante isso, né, de receber esses feedbacks. E aí, o feedback de usuários mentorados nas redes sociais, às vezes falando diretamente com o mentor, às vezes agradecendo a existência da plataforma, falando, poxa, eu achei muito legal participar aqui na mentoria, poxa, foi muito bacana fazer essa mentoria com tal pessoa, ou agradecendo a pessoa diretamente, muito bacana. E também feedbacks de algumas necessidades de melhoria, melhores entendimentos de algumas dores, coisas que a gente sabia que estava mais ou menos e a gente precisava melhorar. Tem coisa ainda que a gente tem até hoje que a gente não conseguiu melhorar, mas é parte do processo. Tem que priorizar algumas coisas. Também não adianta, a partir do momento que você começar a receber feedback dos seus usuários e querer resolver todas as dores que aparecerem, nem tudo está alinhado com as suas necessidades ou prioridades para onde você está indo no seu produto. Então, você tem que ponderar isso também e ficar tranquilo, ficar em paz, porque é parte do processo. Tá? Beleza, então, como foi o processo? E agora vou falar um pouco de algumas informações atuais. Então, como que a gente está atualmente, né? Esses resultados aqui, eles são de dezembro de 2020, tá? A gente já tem mais números, eu trouxe uma atualização mais para frente, mas em dezembro de 2020 a gente estava com mais de 160 mentores cadastrados na plataforma. Lembrando que é uma plataforma onde as pessoas fazem mentoria gratuitamente, então provavelmente se a gente tivesse o modelo monetizado, esse número provavelmente seria maior, né, pelo fato da remuneração. E se a gente pensar que, pô, tem 160 mentores e vocês vão ver de que empresas essas pessoas são participando e dando mentoria gratuita, é show de bola. É muito legal de ver que isso funciona e que está acontecendo. A gente estava com lista de espera para os cadastros de novos mentores, eu não estava dando conta mais de fazer cadastro manual, e eu estava com esse problema, tipo, um gargalo realmente no meu produto, e falei, eu preciso resolver isso, porque as pessoas querem se cadastrar, querem participar, querem ser mentorados, o efeito de rede estava funcionando muito bem, mas eu estava travando e não conseguindo cadastrar mais os mentores. E aí, quem ficava muito tempo esperando na fila de espera, provavelmente não estava mais engajado, não queria mais participar, então isso estava começando a virar um problema. Durante o ano de 2020, a gente teve mais de 24 mil acessos e mais de 6 mil só em maio. Não é um número gigantesco, mas organicamente é um número muito bom. E mais de 1.000 mentorias realizadas com NPS de 4,86, o que de 0 a 5 é muito bom. Então, um alto índice de satisfação aí dos usuários em relação às mentorias e à plataforma também. Tá? Então, números bem interessantes devido ao fato de ser uma pessoa só, com poucos recursos, validando uma ideia. E aí a gente começou a fazer algumas melhorias, obviamente, existe a necessidade de sempre estar evoluindo. Então, a automação de onboarding de mentor com MailChimp, então eu criei uma automação no MailChimp que eu conseguia fazer com que todas as pessoas que entravam naquele momento, naquela semana que eu cadastrava, eu conseguia colocá-las no MailChimp e o MailChimp já disparava um e-mail automaticamente para esses mentores dando boas-vindas, então isso desafogou um pouco aquele processo manual de enviar pelo Gmail. Documentação e informações básicas do produto no site. Não tínhamos nada de informação sobre como se portar, como funcionava a plataforma, gerava bastante dúvida para as pessoas. Então, eu falei, poxa, tem que colocar um mínimo de informação aqui para quem está entrando, se informar e saber um pouco mais sobre o produto. Formulários de feedback, tanto para o mentor como para a plataforma em si, a gente queria entender as duas pontas. Então, a gente colocou esses canais de contato para os usuários entrarem, mandarem feedback para a gente. Análise com o Hotjar, que é uma ferramenta que faz a leitura heatmap na tela e consegue escanear onde as pessoas estão rolando a página, clicando e também navegando com o mouse, para entender se estava funcionando, se estava tendo algum problema. A gente conseguia também usar o Hotjar para fazer só um segundinho.
o meu despertador. A gente consegue com o Hotjar também colocar formulários e também algumas pesquisas que aparecem no site conforme a pessoa está navegando para saber se gostou, se teve algum problema. Então, a gente tem vários recursos com o Hotjar. E também usando no plano gratuito, tá? E implementação de cadastro e login de usuário. Eu queria ter uma área logada, conseguir captar o endereço de e-mail desse usuário, ter um acesso específico para quem estava logado. Eu cheguei a testar alguns plugins para o Webflow, para criar cadastro de uma forma sem precisar codar nada, sem precisar desenvolver nada. Eu cheguei a implementar esse login e esse cadastro de usuário, funcionou bem por um tempo, mas eu não gostava muito da experiência que ele trazia. E aí removi depois de um tempo, porque também ele acaba criando uma barreira a mais para que a pessoa chegue no mentor, né? Então, foi uma experimentação que eu fiz, cheguei até mais de 500 pessoas cadastradas nesse processo de cadastro de login usuário, mas eu achei que não estava trazendo tanto valor naquele momento, a experiência não estava muito boa, então removi e deixei aberto novamente. Isso colabora com o fato das pessoas terem mais facilidade e agilidade para marcarem as mentorias também. Então, é muito de teste, tentativa e erro, análise ali para ver se faz sentido. Aqui eu mostro para vocês o Hotjar, né? Então, onde eu pegava alguns heatmaps ali para ver se onde as pessoas estavam clicando, né? Tinha alguns vídeos também onde eu conseguia ver a navegação. E aqui o PAP de cadastro e login para a pessoa criar uma conta e acessar a conta, que depois aqui está no Webflow, né? A janelinha do construtor, né? Do builder. Só para vocês terem uma ideia de como que é. E aí, logicamente, a gente foi fazendo mais melhorias. Então, eu acabei fazendo um redesign do site, melhorar a interface, né? Fazer novas páginas, melhorar um pouco o aspecto visual do site. Isso talvez muito porque eu sou designer, então eu acabo tendendo a fazer esse tipo de melhoria visual, porque acho que é importante, mas talvez não fosse necessário 100% fazer uma melhoria visual, então é algo a se ponderar também quando fazer, mas pela facilidade que eu tenho e acho que é uma coisa que trazia um aspecto visual melhor, eu fiz. Adicionei também novos filtros e categorias, teve várias mudanças em relação a como esses filtros funcionavam, testando também, melhorando. Ainda a gente precisa ter melhorias nesse ponto, mas por enquanto funciona. Modificação da estrutura do site, melhorias da parte mobile. Então, no começo até normal a gente dá uma negligenciada na parte do responsivo, né? Não está muito bom, mas depois eu acabei dando uma atenção melhor nessa parte. Porque a gente vai fazendo análise, né, e vendo no Google Analytics, você começa a ver que tem bastante acesso no celular, então é importante você também otimizar nesse ponto. Mas sempre balanceia bastante o investimento das melhorias, porque senão a gente fica só melhorando e não entendendo outras características que são importantes durante a construção do produto. Eu criei um dashboard de feedbacks para os mentores, né? Então, a partir do momento que a gente abriu o recebimento de feedbacks, precisava mostrar esses feedbacks para os mentores, né? E aí eu falei, puxa, eu coleto um Google Form, né? Que é o meu formulário de feedback. Como é que eu consigo exibir esse dado para os mentores se eu não tenho uma área logada, não tenho cadastro, nada demais? E aí eu fui muito criativo ali, pesquisei um pouco e vi que dava para a gente plotar os dados do Google Form no Google Data Studio. Não era uma solução visualmente muito atrativa, mas eu consegui montar uma dashboard que eu conseguia mostrar para o mentor qual era a avaliação feita dele, todos os comentários, todos os indicadores que a gente conseguia coletar para que ele pudesse ter alguma forma de feedback e conseguir colocar o acesso a esse dashboard dentro de uma página no Webflow que ficava travada com senha e eu mandava essa senha para os mentores cadastrados. Então, eles tinham acesso dessa forma. Muito simples, muito fácil e sem custo, não é a melhor solução, porém funcionou e as pessoas ficaram contentes em verem as suas avaliações.
saber que estavam mandando bem. Teve até uma pessoa que pegou esses dados, criou uma postagem na rede social com os dados, os feedbacks, foi bem legal. Então, acaba surgindo algumas coisas espontâneas também dos próprios mentores. Isso que é interessante ver acontecer. E uma coisa que eu mostrei no começo foi as imagens, que eu fazia uma por uma, né? E aí eu consegui criar uma forma de puxar os dados dos mentores do banco de dados do Webflow e montar aquela imagem em HTML, e dessa forma eu não precisava criar imagem por imagem. Eu conseguia fazer com que o próprio Webflow gerasse essas imagens de forma em código, né, em HTML, e não precisei fazer mais. E aí eu tirava um print desse HTML gerando as imagens e mandava para as pessoas, e hoje eu coloco esse render de HTML, que é a imagem, no próprio perfil do mentor, e qualquer pessoa pode tirar um screenshot e utilizar. Então, removi essa demanda a mais que tinha de uma parte super importante que gera tráfego para a mentora. Então, às vezes também a gente precisa ter umas sacadas assim, em algumas coisas que fazem sentido automatizar ou melhorar. Aqui era um menu de categorias antigo que a gente tinha, uma busca. Aqui era dashboard que eu montei no Data Studio do Google. Então, a gente tinha os feedbacks, as mentorias gerais, né, avaliação geral, os dias, os horários, pontualidade, resolução de dúvidas, videoconferência. Então, tinha vários critérios de avaliação sobre a mentoria, sobre a plataforma, e aqui também tinha todos os dados que as pessoas enviavam, né, textuais ali, falando, pô, foi muito legal, não foi, o que aconteceu, enfim. Então, isso foi bem interessante e gerou vários insights, vários dados bem legais também para a gente. Aí, comecei a testar alguns modelos, porque o que acontece? A gente ainda está gratuito e vai continuar por um tempo ainda. Só que, poxa, sem grana, né, sem investir, há quanto tempo é possível continuar um projeto, né, um produto, né, que vai precisar de constante evolução? Então, obviamente, eu precisava testar alguma coisa em relação ao modelo monetizado. Então, não querendo parar com as mentorias gratuitas, eu criei um modelo de mentorias premium. Então, o que seriam as mentorias premium? Seriam horários exclusivos, mentorias focadas na necessidade da pessoa, com os profissionais selecionados, então só algumas pessoas que eu iria escolher e né, explicar como funcionaria esse processo, e os assuntos e objetivos definidos pela pessoa. Então, algo um pouco mais premium mesmo, né? Horários específicos. Então, poxa, não tem um horário para falar com tal pessoa que eu queria falar. Beleza, essa pessoa pode abrir um horário específico para você, no dia que você pode, e que ela possa também, e vai ter um valor ali dessa hora, dessa mentoria. Funciona? E aí a gente começou a testar. Então, ver se, poxa, será que o valor que é legal para o mentor é legal para quem está pagando também? Traz valor? Então, entender esses pontos. Se faria sentido monetizar e como monetizar. E aí, novamente, uma abordagem muito simples. Landing page, captação de um formulário com alguns dados abertos aqui para a gente até entender, então, em que área que as pessoas estão procurando mais, quanto tempo, geralmente é 1 hora, meia hora, 1h30, 40 minutos, quanto que as pessoas querem pagar. Então, elas mesmas já vão dando alguma ideia de valor percebido e valor pretendido. Dias e horários, quando será que acontece? É realmente dia de semana, depois das 18 só? Ou tem gente que quer fazer mentoria de manhã, no almoço, né? Então, é legal começar a entender. E aí, a gente abriu esse modelo de mentorias premium. Teve alguns mentores que eu selecionei, a gente começou a rodar, deu certo, rolou algumas mentorias premium. E aí, o processo todo manual. E eu acabei parando, porque não conseguia tocar tudo ao mesmo tempo, mas a gente conseguiu validar e entender algumas coisas. Então, por enquanto, a gente deu uma frisada, porque era tudo manual, né? Todo o processo de agendamento passava por mim, de pagamento, de gestão total,
tudo de forma manual. Então, era realmente para fazer um teste, um concierge, e beleza, a gente conseguiu entender, funciona, não funciona, o que funciona, o que não funciona, e se a gente for automatizar esse processo depois, qual que é o tempo de desenvolvimento, o que a gente precisa fazer, quais são as etapas, e aí planeja e faz um novo teste um pouco melhorado, e assim vai indo. Resultados de 2021, agora mais atualizados, então hoje a gente está com um pouco mais de 260 mentores cadastrados, então a gente já teve um número bem legal, assim, em poucos meses, esse ano já quase que dobrou, e a tendência é continuar nessa pegada, porque está tendo cadastro quase todo dia, quantidade bem legal, e aí eu estou colocando esses mentores agora de uma forma muito mais rápida, a aprovação está muito mais rápida, eu vou mostrar para vocês uma melhoria que eu fiz que tirou aquele gargalo das planilhas. Mais de 60 mil acessos, no último mês a gente teve um pico de acessos, mais de 10 mil acessos, então está rolando bastante mentoria, bastante feedback legal, bastante repercussão nas redes sociais que tem acompanhado, está sendo muito interessante mesmo. E aí uma melhoria recente, né, que eu fiz, aquele gargalo da planilha, estava fazendo com que eu não conseguisse aprovar com agilidade os novos mentores. E aí, falei para vocês, né, do canal de No Code, que eu comecei, foi no ano passado, já tem alguns meses, mas eu ainda fazia poucas aplicações do No Code no meu dia a dia, era mais Webflow e tal, e aí também tive a oportunidade de começar a aprender um pouco sobre Bubble, gostei bastante, eu já conhecia o Bubble há uns anos, mas nunca entrei de cara para utilizar mesmo, e a ferramenta deu uma melhorada e acho que vai continuar melhorando, e com ela você pode fazer muita coisa com banco de dados também, criar aplicações completas mesmo, assim, produtos inteiros. Inclusive, a gente pensa em talvez migrar totalmente para o Bubble, construindo essa plataforma inteira no Bubble. E aí eu fiz uma parte só, única, de cadastro. Então, eu consegui fazer um cadastro melhor, um pouco mais sofisticado, a pessoa consegue colocar imagem, tem crop de imagem, a imagem já sobe automaticamente, eu consigo captar todos os campos que eu preciso de informações com validação. E aí eu fiz essa parte de cadastro no Bubble, sem codar, eu não sou programador, fiz tudo de forma visual, com uma integração utilizando o Zapier, que é um plugin para automações, eu consigo pegar esses dados e cadastrar automaticamente no Webflow, onde eu faço alguma gestão ali de aprovação desses usuários que estão pedindo para se cadastrar. E aí eu consigo alguns mecanismos de aprovação, reprovação, mandar mensagem para a pessoa corrigir algum eventual problema no perfil e também um envio automatizado de confirmação de aprovação ou reprovação na plataforma. Então, assim, acelerou o processo de aprovação e de cadastro muitos por cento, assim. E aí, lógico que ainda tem alguns problemas, eu acabei fazendo até umas melhorias nesse cadastro, eu sei que não está o melhor cadastro do mundo, mas funciona, e já está melhor do que estava antes. Então, esse também que é o mindset que tem que ter, cara, não tem que estar perfeito, permita-se fazer algo que não está tão bem acabado e não está perfeito, mas vai melhorando passo a passo e continue, porque é isso que vai fazer a diferença. E às vezes você vai errar, às vezes você vai acertar, e nesse caso deu muito certo, tem algumas coisas ainda para serem melhoradas, eu tenho consciência disso, não só nessa parte, mas em outras várias partes da plataforma, né, para virar realmente o produto que eu gostaria que fosse, porém, tudo no seu tempo, tudo do jeito que der, com muita cautela, muita paciência, teste, iterações contínuas e pequenas iterações, tá? Para você não se afogar na parte de construção, que é muito fácil acontecer isso. E aí tá rolando bastante coisa nas redes sociais, então peguei alguns posts recentes aí do pessoal, coloca lá, pô, comecei a fazer mentoria, outra pessoa, pô, realizei a mentoria ontem com a pessoa, foi muito legal. Então, assim, tá sendo muito legal o feedback das pessoas. Mais alguns posts aqui que eu peguei, então o pessoal realmente tem postado bastante, isso ajuda muito, então cada um desses posts provavelmente gera mais um ou outro mentor, mais uma ou outra pessoa que vai fazer mentoria, então a gente consegue realmente esse efeito de rede
Inclusive, se você quiser uma recomendação de livro, é o do Diego Eis, que já teve aqui na comunidade de produto, né? E no livro dele fala sobre esse efeito de rede, é muito legal para quem está na área de produto ler esse livro. Recomendo, muito bacana o conteúdo, e fala sobre isso. E aí, olha só, hoje a gente nem trouxe todas, não ia caber, mas alguns profissionais de empresas como essas empresas aqui que vocês estão vendo. Olha só quanta empresa legal que tem profissional dentro da plataforma fazendo mentoria de graça. Então, assim, pô, parabéns para a galera que está lá, sabe? Porque, assim, o mérito não é meu, eu só estou colocando um ambiente lá para que isso tudo aconteça, mas a galera que está lá, está nessas empresas, está fazendo isso tudo acontecer. Então, putz, muito bacana, sabe? E quando você vê que você fala, poxa, cara, tem um cara dessa empresa aqui ali, eu posso falar com ele gratuitamente, fazer uma mentoria com essa pessoa, poxa, que legal que é isso, sabe? E até eu tenho vontade, às vezes, de falar, vou fechar uma semana aqui e vou fazer mentoria com todo mundo que está aqui, porque, no fim das contas, era uma das coisas que eu fazia. E agora eu tenho um lugar para fazer mentoria com essa galera e eu não consigo fazer, porque eu fico cuidando da plataforma. E também já me perguntaram, por que você não faz mentoria também? Queria fazer uma mentoria com você. Eu falo, cara, ou eu faço mentoria ou eu faço a plataforma de mentoria, né? Mas quem sabe um dia eu apareço por lá também para fazer algumas mentorias. Bom, falando de futuro agora é nova plataforma, é um passo maior que a gente quer dar, né, que eu quero dar, uma plataforma realmente melhorada e mais robusta. A gente tem vários gaps ainda, apesar de conseguir entregar proposta de valor. Tem muitas coisas nas quais estão do jeito que estão porque é um MVP, porque a gente quer testar, a gente quer validar, foi a forma que foi possível ser feito, mas não é a forma ideal, não é a melhor forma. Então, queremos chegar num cenário onde a gente, pelo menos, tem uma V0, V1 de uma plataforma de verdade que comporta todas as pontas que o produto precisa. Ou, pelo menos, as pontas essenciais para a gente poder encurtar mais ainda esse processo. Modelo de negócios aplicado e rodando testes, então, não vai dar para continuar gratuitamente para sempre, apesar de a gente poder ainda ter esse modelo gratuito de alguma forma. Mas eu não sei como vai ser ainda, estou estudando, mas provavelmente vai ter um modelo pago, com certeza. Provavelmente, com certeza, não. Vai ter que ter, principalmente se o produto quiser continuar rodando, ou eu vou continuar bancando esse produto eternamente. Mais experimentação e descobertas. Então, isso é um processo que não vai acabar nunca. A gente vai ter que sempre testando, descobrindo. A possibilidade de a gente incluir novas áreas e categorias de mentores já é algo que o pessoal vem pedindo bastante. Tenho sido até um pouco resistente sobre abrir novas categorias, principalmente para a gente ter um foco, um nicho mais específico, mas existe a possibilidade da ampliação de novas áreas e categorias. Eu acho que, pelo menos, principalmente nas áreas que estão mais relacionadas com as áreas que a gente tem hoje, que se englobam ainda na parte de produto. A gente tem algumas coisas como machine learning, data analytics, algumas tecnologias que não estão lá e que têm relação com produtos de alguma forma também, e a gente pode começar a pegar algumas coisas, talvez não diretamente. Já me pediram também de data, de marketing também, aí já começa a entrar mais na área de marketing e tem mais profissionais também ali envolvidos. Mas acho que pode fazer sentido, sim, mas por enquanto ainda vai ser um pouco mais restrito para ficar mais fácil a gente trabalhar com um nicho mais focado. E, logicamente, o nosso principal objetivo ter mais mentores e mais usuários, né? Para a gente conseguir chegar para mais pessoas, aumentar a nossa base e fazer ainda ter mais impacto, né? E atingir nossa proposta de valor e o nosso objetivo principal, o propósito da plataforma, que é conectar essas duas pontas. Beleza, então a gente chegou aqui no finalzinho, né, do nosso checklist. Vou abrir agora para perguntas e dúvidas. A gente vai ver o que vocês mandaram lá no slide também. Se não mandou ainda, já aproveita para ir mandando. Antes de abrir as perguntas aí, só quero deixar minhas redes sociais, compartilhar com vocês.
Caso queira falar comigo, pode mandar mensagem. Nas redes sociais, geralmente o meu perfil é @calderaricaio. Aqui tem o QR Code e também tem um bit.ly aqui para vocês acessarem. Ou procura aí Caio Calderari, também provavelmente vai me achar no LinkedIn, em outros lugares. E aqui tem os canais que eu comentei, né? O Yes No Code, que é o canal de No Code, de programação visual, né? Então, você consegue desenvolver aplicativos de forma visual, como eu mostrei que eu fiz, algumas coisas assim. Então, estou ensinando um pouco lá sobre isso. E o iDesign é sobre design, Product Design, UX e UI. O Product Journey é sobre Product Management e a Mentora. São esses os projetos que eu tenho tocado ultimamente. Aqui o convite para você entrar lá, né? Também participar, ser mentor ou mentorar. E aqui, mais uma vez, convite para você aprender no Code no YouTube. O canal é youtube.com/yesnocode, fazendo o jabazinho clássico aqui. E aí, vamos abrir para dúvidas. Pode perguntar, quem tiver... acho que é o João, né, que vai fazer a mediação aí das dúvidas. E acho que se você tiver feito uma pergunta e quiser abrir o microfone para perguntar, acho que pode também, né? Deixa eu parar aqui, compartilhar. E muito obrigado, galera. Espero que tenha sido bem útil para vocês, saber como foi esse processo. Se tiverem mais dúvidas depois da apresentação, caso não pergunte agora e venha uma dúvida depois, manda para mim. Vou estar à disposição para responder e ajudar vocês no que precisarem. Valeu, muito obrigado também, pessoal da comunidade Produto Campinas, por ter feito esse convite. É muito bacana estar podendo participar aqui com vocês. Muito bacana mesmo. Muito obrigado pela força. Massa, massa demais, Caio. Caio, bombou aqui a lista de perguntas. Nem sei quanto tempo a gente tem ainda, mas vamos priorizar algumas perguntas aqui. Vamos lá. Que são as mais votadas, tá? Algumas, pelo que eu vi, você já até respondeu. Oi? Compartilha a tela do slide para todo mundo ver as perguntas, né? Show. Ou você ou o primo. Eu compartilho aqui. Deixa eu arrumar aqui. Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Vai ali no present, apresenta ela ficar full screen. Ixi, acho que ele... foi, deu certo. A primeira pergunta aqui, Caio, depois que surgiu outros players oferecendo o mesmo serviço, qual diferencial vocês optaram fazer para continuar com o Market Fit? Bom, vamos lá. Cara, surgir outros players vão surgir a qualquer momento, né? Inclusive agora que eu acabei de mostrar que qualquer um pode fazer o que eu fiz e realmente pode fazer. A ideia é essa, assim, você tem uma ideia, vai lá e faz, cara, não tem problema nenhum. Eu acho que é super válido você começar, porque o mesmo desafio que eu tô tendo, você vai ter também, ou outros desafios, né? E aí, realmente vai ser algumas questões que vão diferenciar um player do outro player, né? Eu não, particularmente, fiquei focando em outros players, para ser sincero. Eu faço algumas rodadas de benchmarking para entender o que tem no mercado, entender o que está acontecendo, mas principalmente nas etapas de ideação e de construção do produto, eu não faço um monitoramento ativo de outros players, porque nesse momento não me importo muito com os outros players, pelo sentido que eu já tenho diversos desafios, não tenho um capital gigantesco para, sei lá, corrigir alguma rota ou sair na frente. Então, para ser diferente, na verdade, eu acho que a gente tem a quantidade de mentores, né? E os mentores em si que estão na nossa plataforma provavelmente não estão nas outras plataformas, né? E aí é melhorar os recursos, a experiência e talvez trazer alguma coisa que os outros não tenham. Mas é aquela coisa, cara, uma vez que você consegue também fazer uma descoberta, essa descoberta leva muito tempo para você fazer, né? E aí depois a galera vem copiando, né?
E aí esse é o problema, às vezes, de ser pioneiro, né? E porque agora, por exemplo, que o Airbnb deu certo, né? Já teve um monte de descoberta que eles fizeram. Imagina se tivesse lá atrás, quando tipo, nem os caras não sabiam se funcionava ou não. Lógico que aí hoje o mercado que eles já têm faz com que fica difícil competir com eles. Então, assim, talvez esse seja o diferencial, né? A marca, o branding, o conhecimento da plataforma, uma questão ali de já ter feito contato com essa plataforma e ter gostado, não ter necessidade de buscar outra solução. Mas, para ser bem sincero, não é algo que eu me preocupo tanto agora no momento, porque eu já tenho os meus próprios desafios que são bem grandes. Talvez, quando eu tiver uma condição melhor de deixar as coisas que já são mais urgentes funcionando, talvez eu possa olhar um pouco, sabe, tipo, sair um pouco da casinha e falar assim, pô, o que está acontecendo ali? Opa, tem que correr e fazer alguma coisa nesse sentido. Mas diria que está bem tranquilo agora aqui, não vejo até também muitos outros players, não, eu vejo algumas cópias, algumas coisas assim, meio parecidas, mas tranquilo, inclusive tem um foco muito específico também. Show de bola, acho que foi bem respondido. A próxima pergunta que tem aqui é: qual foi o principal erro cometido no processo de descoberta do produto? Você se recorda, assim, qual foi o seu principal erro? Principal erro. Todo mundo quer saber o que deu errado, né? Não o que deu certo. Caramba. Bom, na verdade, eu não lembro assim, tipo, nossa, isso aqui deu muito errado. Mais pelo sentido de, tipo, cara, isso aqui tá ruim, eu sei que tá ruim e vou melhorar em algum momento. Então, tem várias coisas que estavam ruins. E aí eu sabia que estava ruim e não ficava tão preocupado. Talvez um erro, pode ser um erro, talvez foi você o fato possa de ir não... na linha do aprendizado, né? A gente pode mudar a pergunta, que ao invés de falar do principal erro, qual foi o principal aprendizado no processo? Tá, beleza. Um aprendizado, beleza. Acho que melhorou para mim. Porque eu não vi grandes erros acontecendo, sabe? Mas eu tive bastante aprendizado. Isso sim. Principais aprendizados. Cara, coloca no ar o mais rápido e o jeito que você conseguir colocar. Por quê? Porque vai surgir outros players também. Então, quanto mais passos você tiver na frente, mais chance de você conseguir chegar na frente também. Porque da mesma forma que eu mostrei ali, eu vi outras iniciativas fazendo o mesmo tipo de validação, landing page, typeform. Por quê? Porque é muito simples e é meio que clichê do mercado. Então, cara, qualquer um vai conseguir fazer isso. Então, faz logo, vai para a próxima parte, que aí vai ficar um pouco mais desafiador de alguém colar na tua ideia e fazer a mesma coisa. E faz com no-code, cara. Esse foi um dos meus melhores aprendizados, assim, porque uma coisa é você falar, tem aí o no-code e tal, mas eu fiz, de fato, na prática e funciona muito bem. Você tira a ideia do papel rápido, faz um negócio com custo baixo e consegue validar. Eu acho que o principal, talvez o meu erro seja não ter arriscado mais. De tipo assim, cara, vou arrancar tudo do ar e vou fazer uma versão totalmente diferente, assim, ou vou fazer grandes modificações. Eu fiz pequenas modificações, mas, por exemplo, eu já pensei, vai acabar o processo gratuito, vai ser só o processo pago. Pode ser que dê muito certo, pode ser que acabe com o negócio. Isso daí é algo que eu fico sempre ponderando. Por quê? Porque eu gosto da parte que traz valor de forma gratuita também. E eu tenho certeza que os mentores também, tem muitos mentores que gostam de fazer de forma gratuita. Então, talvez eu criei esse problema. Isso talvez tenha sido um erro, que esse erro custa em alguns sentidos, mas em outros sentidos também é bom. Então, talvez tomar decisões mais bruscas assim e mais rápidas, porque a gente começa a ter um pouco de apego por algumas conquistas que a gente conseguiu fazer. Então, isso talvez possa ser interessante, porque você não tem que ter muito apego, você tem que validar.
pivota, muda, erra, porque vai passando o tempo, né? A gente já está com 1 ano. E aí, talvez, assim, o meu principal problema é o fato de não ter muito investimento e tempo, né? O tempo já é um investimento também, né? Poderia estar fazendo outras coisas nesse tempo que trariam um retorno financeiro direto. Mas é um aprendizado. Para mim, o projeto como um todo, o produto, é um aprendizado de produto, um aprendizado de validação, de MVP. E eu tinha muito essa ideia do Lean Startup na cabeça, mas não tinha colocado nada tão em prática assim. Então, acho que esse foi um dos maiores aprendizados. Tipo, cara, funciona essa parada mesmo de, tipo, validação Lean, de, tipo, colocar MVP, de fazer, de testar, de coletar dado, de pegar feedback, de ir melhorando. Funciona. E aí é uma forma legal de você pegar... É lógico que às vezes as coisas não são by the book, mas esse acho que foi o maior aprendizado. Tipo, não faz perfeito, faz, testa, valida e melhora. E não tenha muito apego, e se precisar mudar tudo, muda, mas também não muda tudo para, tipo, fazer um negócio megalomaníaco, cheio de feature, corta recurso, faz pequeno e vai fazendo. E aí vai crescendo aos pouquinhos. Massa, massa. Aí agora tem algumas perguntas aqui que eu acho que você já até respondeu ao longo da sua apresentação, mas deixa eu perguntar aqui para o staff, como é que está aí, pessoal? Luiz, Caio, Lucas, como é que está de tempo aí? A gente tem mais tempo? Dá para responder mais algumas? Dá para responder aí mais Dá sim. algumas. Vamos seguir. Então vamos lá. Vamos. Do processo da concepção ao lançamento, qual foi o que mais tomou seu tempo? O que mais tomou tempo foi tirar a ideia do papel, se for ver, né? Porque de 2018, 2019 ali, que eu estava com a ideia até eu começar a fazer alguma coisa, foi mais do que o tempo que a gente tem com o projeto rodando hoje, né? Então, mas aí, logicamente, depois a etapa de criar landing page, criar formulário, foi rápido. Depois, acho que a parte de, tipo, beleza, isso aqui tem um potencial, vou construir alguma coisa melhor. Uma cara de um MVP 1 ali, né? Aí, acho que demorou mais tempo, pela quantidade de coisas que foram necessárias serem feitas. Depois, já começou a ficar mais tranquilo, porque já tinha uma base construída. Então, acho que respondido a pergunta, mas maior parte é o estado entre tenho uma ideia e vou fazer alguma coisa. Por isso, faça logo. Dá o primeiro passo, né? É. O próximo aqui é possível falar Nem que alguns seja números? o... Pode falar. Não, você fala nem que seja o passo errado, mas dê logo o passo errado, já desista logo. É o conceito do errar rápido e aprender rápido, né? Daí você já desencana, vai fazer outra ideia. Isso aí. Aqui tem uma pergunta que você já mostrou na apresentação, né? Alguns números, né? É possível falar alguns números da plataforma, número de mentores, mentorias realizadas? Sim, Aqui a gente já foi o que eu falei. Caio, foi muito bom o conteúdo que você trouxe. Me fez pensar muito em todas as etapas do processo. Parabéns. O feedback aqui, pena que não Beleza. deu o nome, né? A gente não sabe quem, mas fica o feedback. Valeu, muito obrigado por quem mandou aí, valeu mesmo. Após o início do MVP, a mentora teve demanda considerável para mentorias em outras áreas? Marketing, growth, pretende oferecer para essas áreas? Sim, não foi muito grande, mas teve. E pretendo fazer sim, como eu comentei. É só uma questão agora de quando, para não desfocar muito, né? Porque aí, quando você abre novas categorias, tem um mentor lá naquela categoria. E aí vai vir mais, vai ter demanda para aquela categoria. Será como que essa pessoa vai se sentir não tendo muita procura ainda? Então, para marketplace, existe o paradigma do ovo e da galinha, né? Então, assim, como é que o Mercado Livre começou tendo produtos anunciados ou pessoas comprando produtos, né? Como você consegue manter essa balança de oferta e demanda, né? Então, se eu tenho lá, bombou 1000 mentores na plataforma,
cara, eu não tenho muito acesso. Esses 1000 mentores vão ficar lá assim, tipo, pô, isso aqui não funciona, não tem gente para falar comigo. Quando que o contrário também é ruim, porque vai ficar, pô, não tem horário mais, eu quero fazer mentoria. Então, assim, existe esse, né, desafio quando a gente fala de marketplace, né, de unir essas duas pontas e conseguir balancear a oferta e a demanda. Mas sim, eu pretendo abrir outras áreas, principalmente essas que têm mais relação com as áreas de produto, que acho que faz sentido, é só uma questão de não ter sido priorizado ainda, esse não é o maior desafio que a gente tem, abrir as áreas. Seria relativamente simples, porém, a gente até prefere fazer outras melhorias antes e aí depois abrir outras categorias para que todo mundo que entre na nova leva de mentorados já possa usufruir dos novos recursos e benefícios da plataforma, porque senão mais gente para a gente migrar enfim. Então, vai tudo no seu tempo. Isso aí, muito bom. E aqui agora, aqui a próxima é do Paulo Cassim. Quando a pessoa se identifica, a gente também abre aí a oportunidade, se o Paulo quiser fazer pessoalmente a pergunta. Não sei se o Paulo ainda está aqui com a gente na Tá aí. participantes. Acho que o Paulo já podia juntar essa pergunta com a dele e o Caio já dá uma resposta numa paulada só. Tem logo embaixo ali, ó. Você colocou duas, tem mais uma aqui. Coloquei várias. Primeiro que eu preciso agradecer o Caio, porque eu sou mentor lá na plataforma e já estou curtindo bastante. Valeu. Obrigado você aí por participar e tá aqui agora também mandando pergunta. Oi, conta comigo para feedback aí, se precisar, cara. Opa, pode mandar. Boa. Então vamos lá, cara. Quando você lançou ali o MVP 0, você já tinha o MVP 1, né? Porque a gente sabe que pode gerar um efeito de rede tão grande que, sei lá, você precisa lançar, né? E aí, como é que faz? E a outra pergunta ali é se você chegou a fazer um business canvas, né? Que é o que a gente sempre ouve nos eventos e tudo mais, e muitas vezes a gente acaba se pressionando muito em cima de, putz, preciso fazer isso aqui, em vez de ir lá e fazer, sabe? Legal, show. Quando eu lancei MVP 0, não tinha MVP 1. Tinha nada, só MVP 0. A ideia é não gastar tempo fazendo coisas que ainda não tem necessidade. Então, MVP 0 era só o 0 mesmo. Depois de 2 meses validando, vamos ver o que deu aqui também, com muita paciência. Tipo, eu não estou gastando nada para levar pessoas para essa landing page. Poderia gastar, mas para acelerar o processo. Mas não estou gastando nada. Vou ter muitas respostas? Provavelmente não. Vou precisar de mais tempo. Uma semana não vai ser suficiente para me dar dados suficientes para tomar uma decisão. Então, deixei um tempo longo ali, né? 1 a 2 meses, se for ver, para uma startup seria bastante tempo, né? Mas, no meu caso, até mais com mindset de aprendizado também, né? Então, tudo bem. Aí, beleza. Tenho aqui algumas respostas e tal. Beleza, então agora como que tem que ser o MVP 1, né? Até porque não tinha muita ideia de como seria tudo exatamente. Por isso que eu falo, às vezes, cara, não precisa nem pensar como vai ser a ideia. Já vai lançando alguma coisa, assim, porque às vezes pode ser que você já começa a ter ideia baseado no dado, no que você está vendo, né? Às vezes poderia não ser uma plataforma de mentoria, poderia ser outra coisa. E até acho que pode ser ainda, talvez tudo depende da tua ótica do que você vê que pode resolver esse problema. Não necessariamente precisa ser só uma plataforma, pode ter outras formas de fazer isso acontecer também mais simples até. Mas essa foi a forma como eu escolhi. Então não tinha, e aí depois que eu fui fazer. E aí sobre Business Canvas, né, até comentei um pouco lá nos slides do seguinte. Cara, eu sou designer, né? Pô, eu sei que tem um monte de processo de design que você pode fazer e que seria o ideal. Provavelmente para um cliente farei, mas eu não fiz muita coisa de by the book, assim. Eu já tenho familiaridade com esses processos, então meio que eu estou fazendo já, meio que sem fazer, eu já estou fazendo. O Business Canvas eu não cheguei a fazer. Eu fiz, eu não lembro agora.
Mas se eu fiz, provavelmente eu fiz alguma coisa mais rápida, do tipo assim, eu vou colocar o essencial aqui, não fiquei me preocupando totalmente, tipo, nossa, eu vou fazer... Algumas vezes eu fazia alguns exercícios de design, do tipo... O famoso BDUF, né? Oi? O famoso BDUF, né? Big Design Up Front, né? Ficar desenhando muito antes, né? E aí, assim, eu acho interessante isso, porque assim, ó, eu acredito em duas formas, são abordagens diferentes, é importante você escolher, não que tenha que escolher uma só, mas escolher no momento que você está trabalhando qual é a abordagem que você decidiu e seguir com as consequências, porque o que acontece? Eu posso usar todas as metodologias e frameworks que eu acho que funcionam, são super válidos, e conseguir chegar mais longe no entendimento que eu tenho. Tipo, entrevistar o usuário, fazer o business canvas, proposta de valor, tudo isso daí eu posso fazer antes, é benéfico. Só que muitas dessas coisas são fictícias ainda, até você validar. São ricos os processos, só que tomam tempo. Então, assim, em alguns cenários faz mais sentido, outros cenários nem tanto. No meu cenário era assim, cara, eu quero ir para rachar a testa e ver o que acontece. Então, eu preferi fazer um formulário, uma landing page, do que falar com um monte de usuário e ver se, tipo assim, o cara entra na página, se inscreve, curte o post, compartilha. Cara, para mim, isso já é mais validação do que o cara falar assim, ah, não, eu gostaria, assim, de uma plataforma de mentoria e tal. Aí eu pego e falo assim, cara, tá aqui uma plataforma de mentoria na sua cara, aqui, ó, você tem que clicar no botão aqui e você vai falar com o mentor. Deu certo? Então, tipo assim, existem as duas formas e existe a forma, tipo assim, eu vou fazer um pouco de validação, de conversa e vou fazer também o teste real, aí é mais rico ainda, só que assim, eu sou só um, eu trabalho, eu tenho um monte de coisa. Então, assim, eu falei, meu, o que eu consigo fazer aqui? Vamos lá. Aí, no momento que eu sentia, putz, cara, não tô conseguindo extrair dado aqui, preciso falar com alguém. Daí eu puxava alguém lá, tipo, falava com um mentor, falava, meu, me dá feedback, aí fala, e daí a galera vinha com uma enxurrada de coisa, abria formulário de feedback. Então, assim, se você tiver insumo para tomada de decisão, para entender o que está acontecendo, beleza, agora se você não tiver, vai atrás e vai mensurando isso, mas não cria muito processo, não cria muito gargalo, muita coisa, porque senão eu ficaria lá, tipo, mais, sei lá quanto tempo só entendendo, daí eu teria um puto entendimento, não estou descartando que não seria bom, mas não teria nada rodando. Então, é meio que uma opção, assim, estilo também, sabe? Tipo, vou fazer para ver o que dá. Se não custa muito para você fazer, porque daí o problema tá também se você tem um custo, vamos pegar uma empresa. Cara, a empresa, o designer não é gratuito, né? Então, tipo, para o cara construir aquela landing page, o formulário, algumas coisas, vai custar já para a empresa, sei lá, tipo, R$5.000, R$10.000, sei lá. Já é 5 pau, entendeu? Para mim não era nada, era o meu tempo. Tudo bem, tem o custo, talvez podia fazer um outro projeto para alguém, conseguir uma grana e eu não fiz o que eu fiz e gastei esse tempo, sei lá, mas é zero, né? Tipo, para a gente mesmo. Então, se eu não tenho esse problema, vou lá e faço, entendeu? Então, vai de muito cenário. Essa é mais ou menos a linha que eu estou pensando. Só um comentário, ainda assim, parar um time por uma semana, acho que não mataria nenhuma empresa e o custo seria baixo, perto do custo das pessoas no ano, saca? Tipo, é surreal. Uhum. Sim. Então, assim, não tem certo, não tem errado, eu acho que os dois funcionam, são válidos processos, mas eu não fiz tanto processo, fiz o mínimo necessário. Talvez também perdi alguma coisa por não ter feito, mas ganhei também em algumas outras coisas. Caio, tem umas perguntas aqui que eu estava olhando, que o pessoal está perguntando aqui, como criar páginas no Webflow, tem algum treinamento no seu canal, fácil para quem quiser aprender do zero, e aí aqui embaixo tem outro, né, do Bubble, né, você tem alguma coisa nesse sentido lá nas suas páginas? Sim, no canal do YouTube Yes No Code, tem o curso Introdução ao Bubble, dá para você já sair do zero, já entendendo como a ferramenta funciona. Do Webflow também fiz um curso, mas ele é bem introdutório, você não vai virar ninja no Webflow,
Nem o do Bubble, você não vai virar ninja, mas o do Bubble são 7 horas e meia de conteúdo, quase 8 horas de conteúdo, então é bem completinho. Também tem os tutoriais avulsos que eu posto sobre Bubble, e vou fazer mais sobre Bubble, sobre Webflow, Zapier, Adalo também tem, que é uma outra ferramenta no-code. Tem muita ferramenta no-code surgindo, esse ano está explodindo o mercado, recomendo aprender. O Webflow, ele é fácil de aprender. Se você já souber um pouco de HTML e CSS, mais fácil ainda, porque ele usa os mesmos conceitos. Se você não souber, não vai ser um empecilho. Cara, para mim o Webflow, a interface dele, a forma de construir sites com ele, assim, é muito boa. O Bubble, ele já não é tão bom, assim, na usabilidade, mas ele é muito complexo, assim, tipo, não complexo, muito parrudo, ele é bem robusto em termos das coisas que você pode fazer com ele, por isso que ele é bom. Eu falo que se fosse a interface e a usabilidade do Webflow com os recursos do Bubble, eu seria uma pessoa mais feliz. Talvez isso aconteça um dia. Mas o Webflow, por exemplo, não tem tantos recursos assim de banco de dados, workflows ainda. Eu acho que eles estão trabalhando nisso. E no canal, eu tenho vídeo que fala vantagens e desvantagens do Webflow, do Bubble, do Adalo. Então, eu falo todo sobre esses pontos em detalhes. Falo sobre o que é no-code, como começar, o que dá para fazer. Cara, tem conteúdo pra caramba lá no canal sobre no-code para quem quiser aprender. E eu acho muito bacana. Eu sou meio realizado assim por conseguir fazer minhas próprias coisas com no-code. E gostaria de saber muito mais ainda, porque é um universo gigantesco e está só começando, assim, né? Já é antigo, há muito tempo já tem ferramentas no-code, mas a gente está numa segunda versão, assim, uma segunda leva, temporada de ferramentas no code que tá evoluindo, está chegando num nível bem legal. E tem um curso também de introdução de no-code que eu tenho lá para quem quiser aprender do zero também, fazendo jabá. O João Filho está perguntando aqui, ó, se tem como criar landing pages e vincular no domínio, usando o Webflow. Sim, com certeza. Eu não fiz porque eu não quis gastar. Mas é só comprar o domínio e colocar lá, o plano já está pago também. Eu preciso fazer isso, tomar vergonha na cara e comprar um domínio. Né? Pessoal, aqui tem uma pergunta que eu acho que é para a gente, né? Esse vídeo está sendo gravado e será compartilhado. Parabéns pelo conteúdo, está muito top. A gente agradece bastante aí a participação de vocês, agradece o feedback também. O vídeo, sim, vai ser compartilhado nas nossas mídias e você deve receber o link. Olha lá, mais uma pergunta aqui do Paulo. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui que... Agora tem uma com 2 e depois tudo com 1 voto. Vamos no primeiro aqui, nesse que está com 2 votos. Como foi o aprendizado de automação do processo? Você já sabia programar? Acho que você chegou a responder, né? Eu não sou programador. Automação é com as ferramentas no-code, Zapier, Bubble, Webflow. E tem alguns vídeos no canal que eu mostro algumas coisas sobre isso também. Legal, pessoal. A gente já avançou um pouquinho mais aí da hora, já são quase 9h20. A gente acho que conseguiu aqui atingir o nosso objetivo, né? Falar um pouquinho aí, mostrar um pouco do trabalho do Caio, principalmente da plataforma. Eu achei fantástico, já quero me cadastrar lá como mentor também. Né? Show de bola. Não sei se eu vou ficar na lista de espera, não sei se eu tenho... Não, agora não. Assim, mas eu adorei a apresentação, acho que todos aqui também gostaram. Eu queria agradecer bastante a sua participação, Caio, e foi fantástico, foi nota 1000. Valeu, eu que agradeço, muito obrigado aí. Espero que tenha conseguido compartilhar. Foi perfeito, eu adorei. Vou passar a palavra aí para o Lucas, para fazer o fechamento para a gente, né, Lucas? Obrigado aí, João. Obrigado, Calderari, mais uma vez aí por ter aceito esse desafio de estar aqui com a gente. Obrigado por você que ficou até o final aí. E a gente se vê no próximo evento, né? Acho que a gente vai rodar alguma pesquisa também com vocês aí para entender um pouco mais dos nossos próximos eventos, cronograma das nossas atividades, o que vocês estão procurando, qual conteúdo, né? Para a gente trazer conteúdo relevante de qualidade para vocês. E nos vemos até a próxima. Obrigado, pessoal. Valeu, um abraço. Obrigado, Caio. Boa noite. Um abraço a todo mundo aí. Parabéns, Caio, parabéns.